Olha, esse homem que você vai ver agora, sendo contido por populares. Cara, mostra a Ó, cara, olha. ele está sendo chamado de maníaco do aeroporto. Mostra a cara. Ele havia acabado de assassinar um idoso em Guarulhos, na Grande São Paulo. Só que antes, ele tentou atacar várias pessoas com uma faca. Rodrigo tem 30 anos. Segundo testemunhas, ele atacou o seu José, de 70, pai de 4 filhos, avô de 8 netos. Todos os dias, esse senhor levava a esposa para trabalhar no aeroporto. E ele pegava um ônibus, levava a esposa e depois voltava para casa. Ele foi atacado por este homem. Na delegacia, Rodrigo deu 2 versões para este crime. Primeiro, que ele teria tentado assaltar o idoso e o idoso reagiu. Depois ele disse que atacou o idoso simplesmente porque o seu José o teria encarado. Aí os policiais já ficaram espertos que este homem não estava falando nada com nada. Várias versões apresentadas. Só que tem um detalhe. Rodrigo havia acabado de sair da cadeia. Ele foi condenado a 6 anos e 8 meses por tentativa de homicídio em Minas Gerais. Mas saiu depois de cumprir 3 anos. Mônica Simões conta essa história pra gente. O homem contido pela população havia acabado de cometer um assassinato. Tira a mão do rosto aí, filho. Vai. Vai, mostra a cara, olha. Olha aqui, olha isso, mostra a cara. Revoltadas, as pessoas imobilizam e questionam Rodrigo Nogueira Simões, de 30 anos, o maníaco do aeroporto. Você veio aqui matar um cara? Com uma faca, ele ameaçava pessoas que entravam e saíam do maior aeroporto do país, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Após algumas tentativas frustradas, ele encontra um alvo fácil neste ponto de ônibus. E eu tenho certeza que ele não reagiu em momento nenhum, que ele não falou nada, ele foi pego de surpresa, eu tenho certeza disso. As marcas de sangue no local revelam a brutalidade do ataque. Ele machucou muito meu pai. E falaram pra gente, na hora do reconhecimento, que além das facadas, ele rasgou o meu pai de cima a baixo. O aposentado José Fernandes tinha 70 anos. Para a polícia, Rodrigo disse que atacou o idoso porque ele o teria encarado. Meu pai nem enxergava, meu pai tinha problema no olho e estava fazendo um tratamento porque meu pai não enxergava. Meu pai não tinha uma visão, ele só enxergava de um olho. Então como que uma pessoa que mal consegue enxergar vai encarar alguém? O velório de seu José teve que ser com caixão fechado. A esposa dele chega a desmaiar. Dona Vera e seu José foram casados por 30 anos. O casal teve 4 filhos e 8 netos. Dona Vera ainda não consegue falar sobre o marido. Seu José tinha o costume de acompanhar a esposa até o trabalho. Todos os dias, eles acordavam juntos, tomavam café da manhã e seguiam rumo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, onde Dona Vera trabalha como atendente em um restaurante. São 2 conduções, para ir e para voltar. Por causa da distância, seu José preferia acompanhar a esposa para garantir a segurança dela. No dia do crime, tudo parecia tranquilo. O idoso deixou a esposa e atravessou aquela passarela. E veio caminhando para pegar o ônibus e voltar para casa, neste ponto aqui. Apesar do horário, antes das 6 da manhã, havia muito movimento por aqui. Rodrigo já tinha ameaçado um casal com a faca um pouco antes de ver o idoso. No ponto, estava apenas o aposentado. O suspeito viu a oportunidade perfeita. Abordou seu José. Ele não tinha nada de valor. O criminoso golpeou a vítima com uma faca de forma cruel, sem defesa. O resgate chegou a ser acionado, mas não deu tempo. Seu José não voltou para casa. Meu pai era um homem de 70 anos de idade. Meu pai não tinha nem forças para andar direito. Meu pai não tinha agilidade mais. Pelo que as pessoas falam, ele já foi esfaqueando, ele não deu voz de assalto, tipo, olha, é um assalto, ele não foi para assaltar, ele foi para matar o meu pai. Foi isso que ele foi fazer ali naquele lugar. Ele foi tirar a vida do meu pai. Viviane foi quem recebeu a notícia da morte do pai. Ela custou a acreditar. Quando eu cheguei lá, só tinha uma poça de sangue no local.
e a faixa de isolamento já tinha sido quebrada. E aí tinha algumas pessoas no ponto de ônibus, eu encostei o carro, perguntei se eles sabiam o que tinha acontecido ali, se era um homem, se era uma mulher, se era um jovem, e ninguém soube me falar nada. E aí eu decidi ir, então, até uma delegacia próxima para ver o que tinha acontecido, quem era. E aí eles mandaram uma foto com o documento do meu pai e o nome do meu pai. Foi onde eu descobri que era meu pai ali. Seu José era natural de Alagoas, mas se mudou para Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, 30 anos atrás, em busca de melhores condições de vida. Depois de lutar muito, conseguiu um emprego como metalúrgico. Se casou com Dona Vera e comprou essa casa de muro amarelo, onde criou os 4 filhos. Ele, uma pessoa muito alegre, muito feliz. Ele recebia todos nessa casa e tinha muito orgulho de falar que morava aqui. Inclusive, aqui na sala, tinha um lugarzinho especial que era dele, aquela poltrona ali. Ele sentava para assistir televisão enquanto fazia algumas tarefas aqui do lar, né, Viviane? Isso, todos os dias o meu pai tinha uma rotina, né? Ele ligava a televisão para poder fazer as coisas dele, ele deixava ali na Record, que era a emissora que ele gostava, e aí ia estender roupa, ia fazer comida, lavar louça. Quando terminava, ele sentava ali e ficava assistindo à tarde, e ficava ali o tempo todinho assistindo a programação dele, e aí até a gente chegar, ou algum neto chegar, e ele dá atenção. E seu pai se aposentou há pouco tempo, 5 meses atrás, então estava vivendo para a família, para casa. Sim, meu pai saiu do serviço faz 5 meses, a pedido nosso, meu, da minha mãe, das minhas irmãs, para que ele pudesse ficar um pouco mais com a família, porque ele tinha uma rotina muito pesada, né? Trabalhava à noite, dormia durante o dia, então a gente pediu que ele ficasse com a gente, né? Para aproveitar um pouco mais a família. E agora que a gente vê essa poltrona aqui vazia, não tem como não lembrar do seu pai. Não. Meu pai, ele vai fazer muita falta, já faz, na verdade, né? Muita falta. A gente amava demais o meu pai, os netos vinham aqui o tempo todo, e essa poltrona era onde ele ficava, e tá hoje vazia e nunca mais vai ser preenchida, porque a gente não vai ter meu pai nunca mais de volta. Fica O vazio. o vazio, ficam as lembranças. Sim, lembranças boas, graças a Deus. Meu pai era um homem muito bom, era um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo avô. A gente não tem o que falar do meu pai, mas aí fica o vazio. Viviane me mostra o que o pai carregava nos bolsos no dia em que foi assassinado. No dia do crime, o seu pai estava com esse óculos, estava com carteirinhas. O que é isso aqui? É carteirinha de ônibus, né? Como ele pegava 2 ônibus para deixar minha mãe no local, então ele levava as 2, que era o que ele utilizava. Ele sempre usava a carteirinha de... se ele passasse mal na rua, para poder levar ele até o hospital, e a carteirinha de membro da igreja, que ele não largava. Então ali a carteirinha do plano de saúde também. Isso mesmo. Seu pai não tinha celular? Não, meu pai não tinha celular, ele não gostava. Ele não tinha celular, tanto que no dia ele não tinha nem celular e nem dinheiro, não tinha nada. Tudo que ele tinha que tá na sua mão aí. Logo após assassinar seu José, populares que já haviam sido alertados sobre o homem que estava ameaçando pessoas com uma faca viram Rodrigo e o imobilizaram. Cotia, você veio aqui matar um cara? Então confessa o que você fez. Rodrigo tentou despistar, mas testemunhas confirmaram que ele havia acabado de atacar seu José. Procurando emprego? Dando facada nos outros? Na delegacia, ele apresentou 2 versões. A primeira é que teria tentado assaltar seu José e que o matou porque ele não tinha dinheiro. Depois mudou a versão. Alegou que assassinou o idoso porque foi encarado por ele. Eu acredito na pura maldade, eu acredito que ele nem foi para pegar nada. Porque, pelo que as pessoas falam, ele já foi esfaqueando, ele não deu voz de assalto, tipo, olha, é um assalto, ele não foi para assaltar, ele foi para matar o meu pai. A surpresa maior foi quando a polícia puxou a ficha de Rodrigo. Ele havia acabado de sair da prisão por tentativa de homicídio na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Condenado a 6 anos e 8 meses, ele cumpriu 3 anos em regime fechado e deixou a cadeia. Se realmente a lei tivesse sido cumprida nesse momento, ele estaria preso e meu pai estaria com a gente vivo. A gente não estaria nem sofrimento. Apesar da prisão de Rodrigo, nada conforta a família de seu José.
O que a gente pede é que ele permaneça preso, para que ele não venha fazer a mesma barbaridade que ele fez, que ele não venha destruir outra família como destruiu a minha. Meu pai, para mim, era a melhor pessoa do mundo. É assim que eu descrevo meu pai, como a melhor pessoa do mundo. Cuidava de nós 5 como como uma pedra preciosa. Ele amava tanta gente, ele cuidava da gente, tanto que ele morreu cuidando da minha mãe. Olha, esses 2 últimos depoimentos da família foram incríveis e importantes. Ela falando sobre quem era este senhor que foi atacado. Ele era uma pedra preciosa na família. E o comentário do rapaz, que ele permaneça preso. É isso que tem que acontecer, porque ele foi preso, deveria ficar um tempo, cumpriu uma parte da pena, saiu, já cometeu outro crime. Se estivesse trancado, se estivesse preso, a gente não estaria falando dele aqui.